Em um cenário marcado por guerras, perseguições religiosas, choques culturais, entre tantos outros problemas, cumprir a missão de levar o Evangelho aos povos tem se tornado uma missão cada vez mais complexa, porém urgente. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, o Comunhão Entrevista recebe hoje o pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, a JMM, instituição vinculada à Convenção Batista Brasileira e uma das principais agências missionárias do país. Autor do livro O Chamado Inadiável para Completar a Missão, Soares destaca os desafios contemporâneos da evangelização em escala global. Fique com a gente. Pastor João Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui. Seja muito bem-vindo. Estar com vocês, Rodrigo. É um prazer estar na Comunhão Entrevista. Com certeza temos muito a compartilhar sobre o que Deus está fazendo no mundo. Pastor, eu queria começar falando quais são hoje, os principais focos de atuação da Junta de Missões Mundiais no cenário global. Olha, nós temos alguns pilares de atuação. Todos eles vão resultar na plano de igrejas, mas nós somos focados para alcançar os povos não alcançados e as populações em situação de risco. O que significa isso? Povos não alcançados são povos menos de 2% de cristãos evangélicos ou menos de 5% de cristãos nominais. Populações em situação de risco são populações que enfrentam problemas como guerra, fome, desastres. Então, Missões Mundiais trabalha focando esses dois principais pontos. Queremos levar a mensagem do Evangelho aos mais necessitados e àqueles que são mais difíceis de serem alcançados da forma usual. Pastor, e em quais regiões do mundo o avanço missionário ele tem sido mais desafiador e por que isso? Olha, algumas décadas foi cunhada a expressão Janela 1040, que fala sobre as questões da longitude e latitude, e ele continua sendo naquela região o lugar mais difícil para a penetração do evangelho. Entretanto, estes lugares que compõem a Janela 1040, eles estão sendo paulatinamente alcançados através do esforço e muitas vezes do martírio de cristãos naquela região. Também, hoje, nós começamos a enfrentar problemas em países muito desenvolvidos que não aceitam mais religiões de qualquer espécie, vivem o completo secularismo, e isso também dificulta a anunciação do evangelho. Mas não apenas lugares, a gente precisa entender isso. Hoje também temos as questões geracionais. Nós temos o desafio da janela 414, que é alcançar as crianças e adolescentes, pois não existe criança não alcançada, nós é que chegamos atrasados. Pastor, e a gente vive hoje uma época de globalização, de pluralismo religioso. Como comunicar o evangelho de maneira respeitosa e eficaz nesse contexto? Olha, compartilhar o evangelho é compartilhar a sua vida. Se você conhece a Jesus Cristo, você vive o evangelho. Se você segue a ele, se você é um discípulo, você vive o evangelho. Então, notadamente, nós devemos frutificar o que o Espírito faz em nós. E o fruto do Espírito envolve a questão da amabilidade, a questão da comunicação saudável. Nós temos o desafio de fazer esta comunicação hoje num mundo altamente tecnológico e estamos usando todos os meios possíveis para isso. Existem, por exemplo, pessoas que são especialistas em entrar em determinadas culturas através de chats, de bate-papo, e plataformas desse tipo. Hoje são muitos apps que podem ser utilizados para fazer um contato, né? Então, a partir deste contato, desenvolver uma comunicação mais efetiva e assim apresentar o evangelho.
Certo. E o senhor concorda que, em nome de um maior alcance e efetividade, é preciso um esforço para ampliar o trabalho missionário entre as denominações? E como fazer isso, né? Existem ações concretas nesse sentido? E aí eu emendo a pergunta, pastor: como cumprir o chamado inadiável para completar a missão, que é justamente o título do seu livro? Sim, olha, uma coisa que a gente deve lembrar é que nós temos um propósito como seres humanos, que é glorificar a Deus, e nós temos um propósito como igreja. E o propósito como igreja é anunciar o reino de Deus. E Jesus Cristo, antes de partir, ele nos deu uma missão muito clara, que é conhecida como a Grande Comissão. Mateus capítulo 28, os últimos versículos, ele disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O texto continua, eu vou parar aqui porque o foco é: façam discípulos em todas as nações. Quem mandou que nós fizéssemos isso é Jesus Cristo, que recebeu toda a autoridade. Ou seja, não há nada que possa obstaculizar a ação daqueles que seguem a ação de Jesus Cristo. Pode haver perseguição, pode haver muitas coisas difíceis, mas nós temos a autoridade para comunicar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Além disso, em Atos 1:8, ele deixou muito claro que nós receberíamos o poder do Espírito Santo, e a igreja já recebeu, vai fazer 2000 anos, em 2033 nós vamos celebrar 2000 anos da morte e ressurreição, ah, vinda do Espírito, ascensão de Jesus Cristo, vinda do Espírito Santo, fundação da igreja, mas 2000 anos e ainda nós não cumprimos a missão de anunciar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Lembrando que nós temos uma promessa. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 14, nos disse que todos os sinais só mostram o início do fim dos tempos, mas Mateus 24:14 diz: Quando este evangelho do reino for pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. É urgente, há cada vez mais pessoas morrendo sem conhecer a Jesus Cristo. Só na região do Sudeste Asiático morrem sem nunca terem ouvido sobre Jesus Cristo 300.000 pessoas por semana. 300.000 pessoas que não conhecem, nunca tiveram a chance de ouvir a Jesus Cristo, falecem sem esperança. Nós precisamos acabar com isso. E é a hora, então, de fazer um grande esforço. Como fazer isso? Falar sobre missões. Fazer com que cada pessoa compreenda o seu papel em missões. Infelizmente, a maior parte das nossas ovelhas, a maior parte de nós cristãos não conhece a Grande Comissão. Pode parecer estranho isso para alguns, mas o Instituto Barna, né, o Instituto americano que faz muitas pesquisas, o Instituto Cristão, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos e ali ele chegou à conclusão que 51% dos cristãos evangélicos da América do Norte não conhecem a Grande Comissão, ou seja, não sabem que Jesus Cristo deu uma ordem clara que é fazer discípulos em todas as nações. Eu creio que no Brasil também não é diferente. A grande maioria de nós vive uma realidade de não se importar com os perdidos que perecem sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Então, a primeira coisa é falar. Nós precisamos abrir espaço em todos os meios para falar sobre a Grande Comissão, sobre a realidade de pessoas que vivem sem esperança e morrem em desespero. Primeira coisa a falar. A segunda é aproveitar as oportunidades. Nunca tivemos tantas oportunidades para alcançar tantos os povos ao redor do mundo. Por isso é importante nós nos unirmos. Missões Mundiais é uma agência denominacional, mas nós trabalhamos em parceria para alcançar pessoas em todos os lugares do mundo. Hoje estamos presentes em 97 países, nos mais difíceis, mais complicados de entrar, atuando com 2.450 missionários neste momento. E nós estamos abertos à contribuição de todas as formas para alcançarmos ainda mais. Certo, pastor. E como que a Missões Mundiais ela tem adaptado a sua estratégia para alcançar os povos não alcançados em contextos de perseguição? Sim, nós temos realmente, a palavra é essa, é adaptar. O apóstolo Paulo nos ensinou sobre isso, ele fez fraco com os fracos, fortes com os fortes. Nós temos que mostrar que o evangelho ele é a resposta de Deus para
toda criatura, para todo ser humano. E o evangelho não é uma cultura americana, não é uma cultura brasileira, não é uma cultura ocidental, não é uma cultura oriental, não é uma cultura do norte ou do sul, é uma cultura de Deus. Então, nós temos que respeitar as culturas locais, mas precisamos também denunciar o pecado que existem nas culturas locais. Só para lembrar, hoje há muita gente que diz: não, você não pode mudar a cultura. Quando William Carey, o primeiro missionário da era moderna na Índia, chegou à Índia, era comum as pessoas eh, matarem, vou usar essa expressão mesmo, as viúvas. Sim, um homem morria, a viúva era então incinerada viva junto com o cadáver do seu falecido esposo. William Carey, ou William Carey, ele começou um movimento pelo mundo para acabar com isso. E graças a Deus já não se faz mais isso, mas fazia-se isso há cerca de 200 anos. Ah, há coisas na cultura que são completamente contrárias à vontade de Deus. Mas nós precisamos aproveitar aquilo que existe na cultura para falar do Evangelho, para mostrar o Evangelho. E o próprio coloca ah, a sua presença na cultura, e um livro muito bom para falar sobre isso é o chamado Fator Melquisedeque, que é um livro que mostra como nós podemos aproveitar este fator que existe para mostrar isso. Então, os nossos missionários eles são treinados para respeitar a cultura local, para não serem de qualquer forma impositores de uma verdade, mas compartilhadores da verdade que é o Evangelho. Por isso, nós trabalhamos prioritariamente hoje com obreiros locais, obreiros do país onde nós estamos. Nós enviamos brasileiros, enviamos pessoas de outras nacionalidades, mas sempre priorizamos trabalhar com os obreiros locais, nativos. Agora mesmo, por exemplo, estamos no Japão, trabalhando com japoneses, treinando-os para compartilhar o evangelho. É fundamental. Como alcançar, então, povos não alcançados dessa forma? Preparando pessoas daquela própria região para fazer isso. Não será alguém da civilização ocidental que vai alcançar pessoas de povos não alcançados como os nossos povos indígenas. Quem vai alcançar os povos indígenas muito provavelmente será um outro indígena de um povo que vive num território contíguo. Será alguém que terá ali uma realidade parecida. E nós temos experimentado isso, por exemplo, na África, onde professores nossos, ao ensinarem a seus alunos, souberam que ensinarem sobre a importância de fazer discípulos em todas as nações, souberam que no período de férias, aqueles alunos que aprenderam essa mensagem procuraram por conta própria pessoas no vizinho de etnias que não havia nenhum cristão e pregaram o evangelho a essas pessoas. Então hoje nós já temos isso. Temos um caso fantástico no Vietnã. Existe dentro da classificação de povos não alcançados, existe a classificação povos não engajados. São povos em que tem 0% de cristãos e, mais do que isso, tem 0% de missionários. Não tem ninguém tentando falar com eles. No Vietnã, em 2018, havia 17 desses. Nós começamos um trabalho ali no Vietnã e eu posso dizer a você que pelo menos 16 já ouviram a mensagem do Evangelho. Nunca havia ouvido. 17 nunca haviam ouvido a mensagem do Evangelho. 16 já ouviram, e eu acho até que os 17, porque a gente já achou uma pessoa do 17º povo ali no Vietnã para falar sobre isso. E nós já temos igreja em alguns deles. Na verdade, em 13 nós já temos convertidos. Então, nós temos que realmente ser criativos, mas mais do que criativos, nós precisamos estar focados no cumprimento da missão, porque foi a grande comissão, a grande missão que Jesus Cristo nos deu. Pastor, e como que a Missões Mundiais ela tem lidado com casos de perseguição, sofrimento e até mesmo risco de morte, né, entre os seus missionários? Olha, essa é uma das maiores dificuldades que quem está na liderança enfrenta. Nós temos muitos problemas para agir, né, de muitas formas. Temos a questão econômica, temos as questões políticas, golpe de Estado em países, guerras, tudo isso, mas quando você sabe que tem um irmão seu, que você conhece, ou mesmo que você não conheça, mas que está preso, muitas vezes torturado,
é algo dilacerador, é algo realmente que dói, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. E é muito importante que a igreja saiba disso, porque se nós somos um corpo, e a Bíblia nos ensina que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, e uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se a parte que não sente a dor de uma parte do corpo, é porque tem algo errado. Essa parte ela não está conectada ao corpo como deveria estar. Então, esse é um dos desafios, anunciar o evangelho, por um lado, mas também anunciar a dor daqueles que anunciam o evangelho, que sofrem perseguição, à própria igreja que está inerte. Lidar com isso, o que nós fazemos? Primeiramente, nós temos todo um treinamento de segurança, nós temos protocolos de segurança para tentar evitar isso. Graças a Deus, eu sou à frente das missões 15 anos e meio, ah, e tivemos alguns casos, mas não são muitos casos. Na grande maioria das vezes, nós conseguimos eliminar o problema antes dele surgir. Mas já posso dizer que já tivemos, pelo menos nesses 15 anos, mais de pessoas que foram encarceradas, algumas que foram torturadas, pelo menos uma que foi barbaramente torturada. Graças a Deus não tivemos nenhum assassinato entre os nossos missionários, mas já tivemos pessoas, agora há pouco tempo, em janeiro deste ano, tivemos pessoas alcançadas por projetos sociais nossos que foram queimadas, né, foram assassinadas, tiveram seus corpos queimados ali na Nigéria, crianças, pais de crianças, realmente é que dói muito, que a gente trabalha de toda forma para evitar que isso aconteça, mas quando acontece, então a gente tem que entrar e socorrer essas pessoas. Essas crianças, por exemplo, os seus pais estão tendo auxílio e as crianças que tiveram pais assassinados, porque não foram todas as crianças mortas, nem todos os pais, então tem pais que perderam crianças e tem crianças que ficaram órfãos. Essas crianças também estão sendo cuidadas. Essa é uma preocupação que nós temos em socorrer aqueles que estão sofrendo, porque nós precisamos ser a resposta de Deus também para essas pessoas. Certo, pastor. E como que a Missões Mundiais ela tem usado a questão da tecnologia e da comunicação digital para ampliar, esse alcance missionário? Olha, esse é um dos maiores desafios. Nós estamos num novo salto, né? Depois da imprensa, da invenção da imprensa, lá por Gutenberg, e todo o desenvolvimento que o evangelho teve a partir da utilização dessa tecnologia que foi revolucionária, agora nós temos uma outra realidade que produz ainda uma maior velocidade na comunicação. Nós temos trabalhado isso de diversas formas. Eu não posso falar muitos detalhes, porque senão eu entrego o ouro para o bandido, no sentido de que eu vou a alguns países onde nós agimos, em que há proibição de pregação do evangelho. Se a gente falar sobre algumas coisas, eles podem identificar. Mas vocês sabem, existem desde aparelhos que nós podemos disponibilizar, colocar dentro desses países para que as pessoas ouçam o evangelho na sua língua, ouçam a Bíblia na sua língua, até mesmo, como eu disse antes, a utilização de apps que podem, por exemplo, nós não podemos usar em muitos países Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, temos vários lugares que nós não podemos usar nada disso, mas então nós precisamos encontrar as plataformas que ali são utilizadas para fazer isso. Os nossos missionários, eles são desafiados a se tornarem pessoas que também trabalhem no mundo digital. E por isso nós estamos procurando. Agora há pouco nós tivemos um evento na cidade de Curitiba, organizado pela Juventude Batista Brasileira, onde nós desafiamos a construção de uma espécie de game, né, para que mais pessoas se envolvam no alcance de povos não alcançados. Então nós estamos procurando cada vez mais utilizar essa tecnologia. Eu não sou um especialista, um expert nesta área, mas nós temos pessoas que se dedicam a isso, buscam fazer o melhor uso dessas ferramentas, e nós estamos imbuídos da ideia de que não há como fazer a missão, completar a missão, sem a utilização dessas novas tecnologias. Certo. E a Missões Mundiais, ela também tem desenvolvido projetos, né, que integram ações sociais e evangelização. Qual que é o impacto desse modelo nas comunidades?
Olha, não existe como evangelizar e não produzir impacto ao redor de você. Onde um cristão está, ali está a ação de Deus e ele precisa modificar aquela realidade. A partir deste princípio, Missões Mundiais desenvolveu o conceito de desenvolvimento comunitário. Nós entendemos que cada missionário nosso é um agente de transformação comunitária. Ele precisa impactar com os valores do reino. Lembrando que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria. Nós precisamos produzir esses resultados onde estivermos. O reino de Deus precisa ser demonstrado e as consequências da chegada do reino precisam também acontecer. Assim, nós temos desenvolvido diversos projetos. Eu quero falar rapidamente aqui sobre o PEP, o Programa de Educação Pré-Escolar, crianças de 4 a 6 anos. São mais de 22 mil crianças em mais de 40 países que todos os dias, de segunda a sexta, são alfabetizadas, são alimentadas, são socializadas e são evangelizadas. Trabalhamos com crianças em situação de risco, mas especialmente quero falar sobre a Venezuela. Na Venezuela nós tivemos um caso de sucesso do PEP, rapidamente cresceu o PEP, nós não conseguimos ter mais crianças porque não temos mais recursos, mais crianças participando do PEP, porque não temos mais recursos para isso. Mas uma coisa que nos entristeceu muito foi o falecimento de uma criança do PEP, ali durante o período da pandemia, por desnutrição. E ainda mais ao sabermos que crianças, irmãs de crianças que estavam no PEP também haviam morrido numa semana. 5 crianças morreram numa pequena cidade da Venezuela, onde nós temos um dos projetos do PEP. E então nós entendemos que precisávamos trabalhar num desenvolvimento diferente ali, não apenas fazer o PEP, mas mudar algumas coisas. E entendemos que para isso seria necessário o envio de uma nutricionista até o local que pesquisou ali o que havia, que seria possível produzir uma diferença. E aquela nutricionista, nossa missionária, ela identificou que era possível fazer uma farinha através da mistura de alguns ingredientes que seriam de mais fácil acesso. Então nós hoje produzimos algumas toneladas de uma farinha enriquecida que é distribuída a mais de 2.200 pessoas. Não são apenas crianças, mas também idosos que recebem esta farinha enriquecida. Essa farinha enriquecida, ela garante que a pessoa que a consome, terá não apenas algo para calórico, mas terá os nutrientes necessários à sua subsistência. E no caso da criança, para o desenvolvimento corpóreo, mental e até mesmo social. Então, hoje nós temos esse desafio. E aí aproveito para falar aqui que o PEP, você pode participar do PEP fazendo uma adoção dele. Só para você ter uma ideia, são $10 para que uma criança participe do PEP durante 30 dias. Tá? Esses 30 dias ela tem aulas, ela é alimentada, ela recebe a farinha enriquecida, ela é evangelizada. E $10, vamos falar, em torno de R$ 60, um preço de uma pizza, de um lanche aí um pouquinho mais caro no Brasil, né? E isso muda a vida durante um mês de uma criança. Além disso, nós temos projetos com pessoas em situações difíceis, como refugiados em vários lugares do mundo. Temos um caso também com pessoas com deficiência, portadoras de deficiência, que surgiu lá em Angola, uma história linda. Outro dia talvez eu possa falar mais sobre isso, mas a Escola Pamose, que começou com crianças abandonadas na rua porque eram surdas, e nós conseguimos começar a trabalhar com elas. Depois vieram as crianças cegas, e hoje nós temos uma escola em que há crianças de todos os tipos com deficiência, portadores de deficiência ou não, sem qualquer deficiência, mas nós temos também pessoas que saíram desse projeto, que hoje são nossos missionários, como pessoas com síndrome de Down, pessoas cegas, pessoas surdas, que acabam conhecendo a Jesus Cristo e desejando servi-lo como missionários. Nós temos também projetos de socorro a viúvas, de crianças com HIV, onde o Evangelho do Reino chega. A mensagem da salvação é sempre transformadora e transforma a realidade local. Nós não fazemos a ação social como uma desculpa para evangelizar. Não. A ação social é resultado do nosso compromisso com Deus de transformar este mundo anunciando a mensagem do Evangelho.
Perfeito, pastor. E quais frutos concretos, né, que o senhor destacaria, do trabalho missionário brasileiro nos últimos anos? Olha, nós temos frutos, diversos, tá. Missões Mundiais está presente em todos os continentes, à exceção, obviamente, aquele que, não é habitado, né, que é a Antártida. Mas, vou falar para você, por exemplo, aqui, na América, né, principalmente na América Latina, nós temos ações como o PEP que são fantásticas. Hã, eu falei da Venezuela, mas nós temos ações em praticamente todos os países da América do Sul e alguns da região do Caribe e da América Central, inclusive também no México. Nós temos tido também aqui, na América, Latina, ações contra, violência, ações para a libertação de dependentes químicos, né. Temos projetos que trabalham com dependentes químicos, com crianças em situação de rua, com moradores, com pessoas em, situação de ir na rua. Temos vários projetos nessa área, mas principalmente a plantação de igrejas. Nós temos isso aqui na América Latina, algo muito forte. E estamos trabalhando aquilo que nós chamamos de DNA missionário, que é a conscientização do envio de pessoas de todos os lugares para todos os lugares. Então, hoje, por exemplo, nós já temos missionários venezuelanos agindo em outros lugares, missionários cubanos agindo em outros países, e missionários argentinos agindo em outros países, porque a ideia é que todos enviem para todos. Aquele paradigma antigo que ricos enviavam para pobres, o norte enviava para o sul, o ocidente enviava para o oriente, isso acabou. O verdadeiro paradigma é que todos precisam fazer missões. Na Europa, nós temos boas notícias do trabalho ali na Itália com a planta de igrejas. Também na Espanha, as igrejas começam a entender a necessidade de plantar novas igrejas. Em Portugal, estava havendo uma espécie de avivamento com as igrejas crescendo. Uma coisa agora de poucos anos para cá, durante décadas, Portugal ficou estagnado e até mesmo regredindo. Mas agora, graças a Deus, graças à atuação do missionário, isso tem mudado. Então, a Europa ainda é um grande desafio, precisamos agir muito, principalmente em relação aos migrantes que estão ali, mas sem esquecer daqueles que já foram cristãos, que vivem numa realidade pós-cristã. A África a a grande é o grande motor hoje da ação missionária mundial. A África é hoje o continente que mais envia missionários no mundo. Não existe outra força missionária atualmente como a africana. Não tem recursos, mas tem feito um trabalho. Nós temos participado e temos mobilizado países africanos para enviarem missionários para outros lugares. Agora mesmo nós ajudamos no envio de cerca de 20 jovens angolanos para outros países. Nós estamos trabalhando também nisso. Na Ásia, e a Ásia é um continente gigantesco, nós temos projetos muito interessantes, como eu falei sobre o Vietnã, temos projetos, temos visto muitos resultados na Índia também. E na Oceania nós temos trabalhos aí na tradução de Bíblias, que também tem impactado pessoas e temos visto isso. As dificuldades que nós vemos hoje. Japão é um grande desafio, 1% de cristãos. Eh, a Índia continua sendo um grande desafio, porque boa parte da população vive em regiões muito difíceis de serem alcançadas, em especial aquela população altamente segregada da Ilha da Sentinela. É uma população pela qual nós devemos orar, porque hoje, humanamente falando, é impossível alcançá-la, mas nós continuamos orando e pedindo a Deus que providencie uma forma de alcançar o povo da Ilha da Sentinela. Também continuamos agindo na Coreia do Norte, temos bons resultados na Coreia do Norte, mas ainda é muito difícil pregar lá. A China precisa compreender, a igreja chinesa precisa compreender a sua força missionária, porque quando a igreja chinesa compreender e passar a fazer missões, vai alcançar muita gente ao redor do mundo. Então, hoje nós vemos um bom crescimento, temos milhões de muçulmanos se convertendo todos os anos. Na Indonésia há um grande crescimento do número de cristãos. Da mesma forma, no norte da África e no Oriente Médio, muitas pessoas têm deixado o islamismo e vindo a Cristo. O mundo está mudando, Jesus Cristo está voltando.
Pastor, e como que o senhor tem enxergado o papel do Brasil como um celeiro de missionários para o mundo e por quê? Olha, eu me preocupo. Eu me preocupo porque quando a gente fala que o Brasil é um celeiro de missionários, isso deveria ser não um motivo de orgulho, mas um motivo de preocupação. Quem tem um celeiro precisa, ah, enchê-lo. Uhum. E se você parar para pensar, quantos evangélicos nós somos no Brasil e quantos missionários nós temos no mundo? Nós não temos feito a nossa parte, por isso o meu livro é um chamado inadiável para completar a missão. A maior parte das igrejas batistas, tem participado aí conosco, mas uma boa parte das próprias igrejas batistas não tem participado da obra missionária. Agora, existe também um número enorme, enorme de igrejas que não tem nenhum missionário, não conhecem sobre missões. Precisamos fazer com que elas compreendam que sem a participação delas, nós não vamos completar a missão. Ah, Cada igreja deveria ter pelo menos um missionário e pensar em enviar um missionário seu para um local de ação transcultural. Pode parecer loucura, mas igrejas pequenas têm feito isso. Nós temos igrejas no Acre que conseguem enviar pessoas para a a África, para a Ásia, porque igrejas, até em situações melhores, não prestam atenção nisso. Então, me preocupa quando nós falamos que o Brasil é o celeiro, porque não vejo a igreja brasileira pensando em fazer missões. Vejo a igreja brasileira, infelizmente, ensimesmada, olhando só para si, pensando nos seus benefícios, pensando nas suas atividades e se esquecendo. E boa parte delas dá o que sobra quando sobra para missões. Eu creio que deveríamos priorizar isso. "Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor vive disso". Não, eu não vivo disso. Eu era pastor numa igreja e levei essa igreja antes de ser pastor, estava com jovens e levei aquela organização a ser uma organização missionária. Na igreja em que eu fui pastor na cidade de São Paulo, levei aquela igreja a ter missionários no mundo e por isso fui convidado para trabalhar em missões mundiais. Porque eu entendo que nós precisamos, onde estivermos, mobilizar pessoas para alcançar outras. É um chamado, é mais do que um chamado, é uma ordem. Por isso, o Brasil pode ser um celeiro de missões? Pode. Tem condições? Tem. Mas para isso é preciso que todas as pessoas cumpram o seu papel. Pastor, e o senhor acredita que a gente vive hoje um novo tempo de avivamento global e por quê? Olha, eu me preocupo com a ideia de que a gente viva um tempo de avivamento global. Eh, Nós vivemos uma época de oportunidades. Sim, nunca nós tivemos tanta oportunidade de anunciar o evangelho. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas buscam o avivamento se esquecendo que não há uma ordem bíblica para buscar um avivamento, há uma ordem bíblica para fazer missões. Há uma ordem bíblica em buscar o próximo, anunciar Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos esquecemos que o avivamento é isso, o avivamento consiste em obedecer a Deus, em não sentir a sua presença, mas viver a sua presença. Quando nós vivemos a sua presença, o avivamento acontece na nossa vida e pode passar aos demais. O avivamento não é um fim em si mesmo, o avivamento é uma forma, e nós não precisamos, ter um avivamento para fazer para viver a vida cristã. O que nós precisamos é de obediência. Nós temos vivido uma coisa muito interessante, que é o fato de que pessoas em vários lugares do mundo estão entendendo que é a hora de fazer um grande esforço. Sim, o fato de estarmos prestes a completar 2000 anos tem feito com que pessoas se despertem para essa realidade. Se isso é um avivamento ou não, nós só vamos saber no futuro, eu creio. Certo. E o que que o senhor, considera, essencial, numa igreja local que deseja ser, engajada com missões globais e por quê? Olha, eu creio que o essencial é que haja pelo menos um pequeno grupo de pessoas que pensem em missões para a igreja.
Nós temos na nossa metodologia de trabalho a criação do que nós chamamos de Ministério de Missões ou Conselho Missionário, que são pessoas que buscam informações e nutrem a igreja dessa informação. Eh, eu creio que se cada igreja separar 1 minuto por culto para falar de missões, nós teremos uma coisa fantástica, que vai mudar a realidade da igreja. Sim, só 1 minuto. Você não precisa mais do que isso, se puder dar mais é melhor, mas a ideia do gotejamento. Muitas vezes a gente quer fazer congressos missionários, aí você durante 3 dias despeja aquele monte de informação, todo mundo fica impactado, mas aí depois as pessoas vêm, tem novos congressos de outras questões e você se esquece daquilo que você recebeu. Por isso é bom ter os congressos, mas se você puder depois continuar 1 minuto por culto, com motivos de oração, com desafios para ofertar, para uns desafios para ir, eu creio que qualquer igreja pode fazer isso, separar criar um grupo para compreender como a igreja pode agir, para ter informações e compartilhar, nutrir a igreja dessas informações. Missões Mundiais é um canal para que isso aconteça. Nós temos site, nós temos em todas as mídias sociais, nós estamos presentes e você pode buscar. Então, por exemplo, você pode pegar um vídeo nosso e passar em todos os cultos, né? Nós temos, com certeza, mais de 52 vídeos que você pode passar, um a cada domingo. Nós temos vídeos de 1 minuto, até vídeos de mais tempo do que isso e vídeos de menos. Então, você pode nutrir a sua igreja dessas informações. O fundamental é que haja pessoas que queiram fazer o seu papel. O pastor é uma pessoa fundamental nisso. Sem o pastor, a igreja não vai conseguir ser completamente envolvida. Mas se o seu pastor não é envolvido em missões, ore por ele. Nós brincamos, né, dizendo que existem os povos não alcançados, o PNA, mas nós dizemos também que existem os pastores não alcançados, pastores que não compreenderam ainda que o seu papel não é simplesmente pastorear a sua igreja local, mas alcançar o cumprimento da grande comissão, fazer com que a sua igreja seja uma igreja intercessora, que ore pela salvação de pessoas em todos os lugares do mundo, uma igreja que seja sustentadora, que sustente missionários, uma igreja que seja enviadora, uma igreja que envie missionários. Então, começa por você que está assistindo essa entrevista ou que está lendo essa entrevista. Busque pessoas, busque mais informações, busque pessoas ao seu redor que também queiram fazer isso. Converse com a liderança da sua igreja, converse com o seu pastor e comece a fazer, porque a sua igreja vai mudar. Eu não posso dizer que ela vai que ela vai aumentar, que as entradas dela vão aumentar, mas eu posso dizer uma coisa a você: ela vai ser mais fiel, porque ela vai estar obedecendo a ordem de Jesus Cristo de fazer discípulos em todas as nações. Pastor, e para a gente encerrar aqui nossa conversa, qual mensagem que o senhor gostaria de deixar para as igrejas e para os cristãos brasileiros quanto ao compromisso com missões mundiais? Olha, nós temos o desafio de alcançar todas as pessoas, principalmente todos os povos não alcançados e não conectados, não engajados neste século. Por isso nós criamos um movimento chamado CM21, completar a missão neste século. Faltam 75 anos para terminarmos este século e o meu sonho, o sonho de várias pessoas ao redor do mundo é que nós não estejamos aqui mais daqui a 75 anos. Obviamente eu não vou estar aqui, mas a ideia é que não tenha mais ninguém aqui, que todos já tenham subido para a glória, porque Jesus Cristo já tenha voltado. A igreja nunca teve tanta oportunidade de completar a sua missão, de viver aquilo que nós acreditamos que está escrito em Apocalipse capítulo 7. Pessoas de todas as nações diante do Cordeiro, celebrando eternamente aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, o Cordeiro que morreu por nós. Então, o nosso desafio, a minha palavra é: envolva-se. Participe, conheça mais sobre missões. Você pode nos encontrar aí nas redes sociais, você pode entrar em contato com outras agências missionárias, você pode buscar informações. Nós queremos que você participe conosco, nós queremos que você participe desse esforço, completar a missão nesse século. É possível,
é real e está acontecendo. Pessoas de todos os lugares do mundo estão se mobilizando para completar a missão. Não fique fora do que Deus está fazendo no mundo. Tá certo, pastor. Eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Comunhão Entrevista. Muito obrigado. E parabéns aí por esse trabalho tão importante aí para levar o evangelho a todos os povos, né? Obrigado, Rodrigo. Prazer em falar com vocês. Desculpa aí a precariedade aqui das condições, mas eu estou fora do Brasil, então fica mais difícil. Tá certo, pastor. Muito obrigado. Um abraço. E você que acompanha essa entrevista pode conferir esse e outros assuntos no nosso site, www.comunhão.com.br. E siga a gente também nas nossas redes sociais. Até a próxima!